é com satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da PGM Porto Alegre organiza essa palestra com a doutora Laura Antunes de Matos, que é procuradora municipal de Porto Alegre aposentada, professora de Escola de Direito da PUC-RS, e irá falar sobre um tema muito importante e atual, que é o exercício da curatela, limites e possibilidades. A doutora Laura é uma querida colega, foi diretora da Escola Superior de Direito Municipal, é professora já há muitos anos, principalmente na área do processo civil, mas também advoga muito na área de família e sucessões. Então, é uma pessoa que domina esse tema do exercício da curatela, que é um tema que tem suas complexidades, né? E a doutora Laura, então, vai nos colocar a par dessa situação. Doutora Laura, quero, então, agradecer pela sua disponibilidade e dizer que a senhora tem a palavra. Então, muito obrigado. Obrigada, Rafael. Eu é que me sinto assim muito honrada de aceitar esse convite, de ter sido convidada e de poder de novo estar no seio assim da Procuradoria e do município, que é um tempo da minha vida muito importante. Então é com grande prazer assim que eu volto a conversar com você sobre um tema que eu acho bem interessante. Eu preparei, pessoal, são todos colegas, assim, são todos, alguns eu até me lembro do rosto. Então, assim, a ideia é que eu possa lançar alguns parâmetros teóricos para vocês, que vocês possam ter uma ideia do que aconteceu com a curatela, né? O que é essa curatela, conceito, né? As definições, mas uma definição dentro do panorama constitucional atual. Tá? Então, eu preparei um material que fica totalmente disponível, quem quiser, enfim. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e daí eu vou começar. A minha ideia é que eu possa falar com vocês durante algum tempo, né? E que depois, se vocês quiserem anotando perguntas no chat, a Ângela vai controlando, e depois, no final, podem abrir o microfone, mas se precisarem me interromper também não tem problema nenhum, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Peraí, deixa eu tentar aqui fazer as minhas funcionalidades. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer as minhas configurações, como eu tenho duas telas. Então, o nosso tema de hoje é o exercício da curatela, limites e possibilidades, né? Dentro mais ou menos do que o Rafael me falou, me passou, das dificuldades que vocês têm em relação a esse tema. Então, a minha ideia, o primeiro ponto que eu achei interessante abordar com vocês, e eu trouxe dois livros que talvez façam parte, pelo menos o do Machado de Assis, que façam parte da formação, da nossa formação acadêmica, né, que é o Alienista, de Machado de Assis. E tem um livro bem mais recente, que é o Holocausto Brasileiro, que é de uma jornalista, Daniela Arbex, e que eu acho bem interessante para que a gente possa ter um panorama legislativo do que significava as pessoas portadoras de alguma deficiência e que necessitavam do auxílio, digamos, do Estado ou de uma pessoa próxima para que pudesse administrar a sua vida. Então, só para vocês terem uma ideia, o Código Civil de 16, que é o código anterior, ele classificava como loucos de toda espécie. Nesse loucos de toda espécie, estavam incluídos todas as pessoas que tivessem qualquer tipo de deficiência, que também eram chamados de alienados. Né? Houve até uma grande discussão na elaboração do Código de 16, se iria usar loucos de toda espécie ou alienados. Né? E aí vem o livro do Machado de Assis, né, o Alienista, que é uma história bem interessante sobre um médico de uma cidade do interior que, tipo assim, enlouquece achando que todas as pessoas têm algum tipo de deficiência, criam um hospício, né, um manicômio, e ali ele começa a colocar todas as pessoas daquela pequena cidade que ele chama de Casa Verde. Chega num ponto que a cidade inteira está internada dentro da casa, e ele começa a se perguntar assim, quem é que fica fora? Né? Está todo mundo dentro, quem é que fica fora?
Então, é um conto do Machado de Assis muito interessante, certamente muitos de vocês conhecem ou já ouviram falar, e que retrata essa situação de extrema discriminação das pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência. Né? E depois nós temos esse segundo livro, que é de 2000 e... não me lembro agora exatamente a data, mas eu acho que ele é lá por 2019, 2020, o Holocausto Brasileiro, que parte de uma pesquisa feita, parte de uma reportagem feita pela revista Cruzeiro, em 1961, quando se descobre que em Minas Gerais, no município de Barbacena, nós tínhamos um hospício que chamava-se de Colônia, né, onde eram hospitalizados, entre aspas, internados, alienados da sociedade, todos aqueles que tivessem algum comportamento dísparo. Os homossexuais, os que tinham qualquer tipo de deficiência, as prostitutas, os negros. Então, era assim, era uma forma de discriminar uma pessoa. Né? E esse era o espírito do Código de 16, e que eu retratei com esses duas Doutora obras. Laura, Pois não? desculpa interromper, mas eu acho que a gente não está conseguindo ver os slides. A gente está na primeira tela aqui. Ué, já passei. Espera aí. Eu vou parar, então, a compartilhar. Espera aí. Vamos de novo. Esse vocês estão vendo o primeiro slide? Tá. Então, deixa eu compartilhar aqui. Porque na minha está aparecendo. Tá, agora eu estou no segundo slide. Vocês estão vendo? Não. Não. Ele está em modo apresentação. Está em modo apresentação. Acho que às vezes é esse o problema. Deixar sem modo colocar, apresentação? teria que ir passando slide por slide ali, como se assim vocês enxergam? Assim a gente está enxergando, inclusive o cursor. Ah, deixa eu ver aqui. Não sei o que pode estar acontecendo. Peraí que eu... Não, estou enxergando agora, não? A gente enxerga, tá na primeira página, exercício da curatela. Ah, não, já estou no segundo slide, peraí. Não sei por que está acontecendo isso. Tá, eu vou parar aqui de novo, peraí que eu vou pedir ajuda aqui aos universitários aqui no meu escritório, só um pouquinho. O modo apresentação abre duas telas, uma para ela, como aqui nós estamos vendo, e a outra de apresentação. É isso que está acontecendo. Deixa eu pensar. Esse filme da Lisbeth Salander é muito bom. Ela é uma interditada. Só que dá um problema. Tá, agora vocês estão vendo? Agora estão vendo? Sim, agora sim. Agora sim, então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, os dois livros que eu estava falando, eu coloquei aqui a figura. Qualquer problema me interrompam, certo? Mas a ideia é que assim, a gente tivesse um panorama de como são discriminadas essas pessoas, né? A gente tinha uma política de hospício, né, de manicômios, que só reforçava essa incapacidade que as pessoas tinham, capacidades, deficiências, enfim, e que cada vez excluíam mais a pessoa com deficiência, né, ou mental, ou intelectual da sociedade. E o jurídico, então, eu coloquei aqui para vocês, fez algumas soluções, né, para esse tipo de suprimento dessa incapacidade. Aqueles que são da área jurídica sabem que a incapacidade, quando ela é absoluta, né, a pessoa vai ser representada e a vontade dela vai ser substituída por um representante, né? Qualquer ato que seja feito é uma hipótese de absoluta nulidade.
E existe uma segunda incapacidade, que é a relativa, que vai ser suprida pela assistência. O suprimento se dá pela assistência, a vontade do incapaz ela é valorada, mas os atos devem ser praticados em conjunto, né? O exemplo mais significativo, assim, para aqueles que não são da área jurídica, são as pessoas até os 16 anos são absolutamente incapazes, então a vontade deles não interessa ao jurídico, e a partir dos 16 até os 18, então a pessoa pode ser assistida, ela deve participar dos atos da vida civil, assinatura de contrato, vamos imaginar um adolescente que tenha recebido uma herança, ou que precise contratar um advogado, enfim, ele assina junto com o seu assistente. E nesse modelo que nós estamos vendo aqui, imperava um modelo médico, né, para determinar essa incapacidade. E não existia nenhuma hermenêutica, nenhuma diretriz hermenêutica que preservasse, na medida do possível, qualquer tipo de autonomia ao incapaz. Não existia, não havia nenhuma distinção entre atos patrimoniais e atos existenciais. Eu acho que a Ruth quer falar. Pode falar, Ruth. Ela levantou o braço? Ah, ela está entrando, eu acho. Está conectando. Bom, vou continuar. Eu vou passar a tela de novo. Se porventura vocês não enxergarem, me avisem, tá? Então, vamos lá. Conseguiram enxergar? Tá, sim, passou. Então, a gente teve um grande corte, digamos assim, nesse sistema médico, nesse modelo médico, que foi quando nós tivemos a entrada da Constituição Federal de 1988, né? Eu fiz aqui a representação gráfica de um iceberg, né? Porque nós só vimos, assim, a pontinha do problema, né? E com a Constituição de 88, nós pudemos ver o todo, né? Então, a figura representando uma mudança de paradigma, né, que vem através do papel constitucional da evolução da ciência, da área médica, né, da área psicológica, da área psíquica, da área psicanalítica, enfim. E a Constituição nos traz, num revestimento jurídico, o princípio da solidariedade, que é um princípio constitucional. Então, a gente precisava mudar fundamentos e a forma de tutelar, de proteger esse incapaz, na medida exata da ausência de funcionalidade que ele tinha, né? Então, só para dar um exemplo a vocês, alguns anos atrás, eu tive uma situação no escritório de uma pessoa que tinha um problema ele tinha uma gagueira, né? Ele faz um concurso público e ele é reprovado no concurso público em razão da sua gagueira. Não porque ele tivesse alguma deficiência psíquica, muito pelo contrário, ele foi o sexto lugar, a classificação dele ele ficou em sexto lugar, então ele seria aprovado para o concurso e ele foi discriminado através de um teste psicológico em função dele ser gago, que isso dificultaria a relação dele com uma equipe de trabalho, que ele teria dificuldades de trabalhar em equipe. Então, único e exclusivamente por isso. Entramos com a ação, revertemos, enfim, depois de 10 anos ele assumiu o cargo público, mas vocês vejam, ele já sofria com a gagueira, né? E era uma gagueira mínima, mas tinha. E ainda ele presta um concurso público e é discriminado em função disso. Então, a funcionalidade dessa pessoa, o discernimento dele era total. O problema é que ele tinha um problema físico ali relacionado à fala. Então, passou-se com esse arcabouço jurídico e constitucional a valorar mais a autonomia dessas pessoas e dar espaços de liberdade para as pessoas com deficiência. E passou a vigorar um princípio que eu entendo um princípio fundamental, porque é um princípio constitucional, agora efetivado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o princípio da proteção do vulnerável, né? Que promove uma emancipação com segurança, né? Sem muitos paternalismos, né? E em respeito a uma construção biográfica da pessoa que tem deficiência, né? A valorização das expressões de vontade dele, né? Vocês vejam que naquele modelo do Código de 16, a vontade dele não tinha muita importância. E eu trouxe essa frase aqui no final, porque eu acho essa frase é de um civilista
italiano que eu acho muito interessante, que diz que a curatela não pode representar uma série estereotipada de limitações, proibições e exclusões, maneiras de excluir a pessoa do convívio social, representando, então, camisas de forças, que até é uma figura bem clássica, né? A pessoa acometida por alguma doença psíquica, ela tem que ser contida, em certos casos ela efetivamente precisa, né? Mas tem que ser proporcional àquela deficiência que ela tem, né? Porque contrasta com o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, nesse contexto, né, o contexto do problema, e pelo que o Rafael me passou, e a Ângela também, né, o exercício da curatela diante da judicialização da saúde, né, que é uma realidade desde a década de 90, que a gente vivencia. Ainda era procuradora do município, eu era procuradora do município na década de 90, e nós tivemos uma verdadeira avalanche de ações pedindo medicações, principalmente porque foi o boom da AIDS, né? E eram medicações extremamente caras, a pessoa não tinha como subsidiar aqueles valores. Então, nós tivemos, assim, eram milhares de ações na procuradoria, e o que acontecia? Tudo isso parte de uma premissa constitucional, partindo do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que está lá no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, e que, como decorrência lógica, toda pessoa tem direito à vida e à saúde, né? E o que ocorre? O jurídico tem que dar suporte, tem que normatizar essas normas. O jurídico tem todo tem um paradigma extremamente formalista, né? E, de outro lado, a gente tem um paradigma extremamente intervencionista da saúde, né? Então, são dois campos muito sólidos de conhecimento e que nem sempre têm os mesmos pressupostos que sejam necessariamente congruentes entre si. Então, nós precisamos conciliar essas duas áreas. A área do direito, muito formalista, fincada em patamares muito dogmáticos, e a saúde, que tem outro tipo de visão. Então, realmente, isso causa um choque, né? E eu coloquei aqui no próximo slide para vocês, eu coloquei a Mafalda, que é uma personagem que eu gosto muito, triste, né? Porque nós temos um direito constitucional à saúde, mas muitas vezes nós não conseguimos tornar ele efetivo, né? Ou nós nos perdemos num mundo de burocracia muito complexo. E quando se trata de saúde, que é um direito multifacetado, é um direito que tem muitas formas de nós enxergarmos esse direito à saúde, porque ele parte de muitos critérios sociais, de critérios políticos, jurídicos, sociológicos, psicológicos e médicos, né? Vou ter só alguns exemplos aqui, só para efeitos de raciocínio. E nos últimos 30 anos, e realmente eu sou testemunha disso, nos últimos 30 anos, a partir da Constituição de 88, esse direito à saúde tem tido configurações muito diversas. E observa-se, então, uma influência, e isso provavelmente os colegas sentem essa influência das instituições jurídicas na gestão dos serviços de saúde, né? Que é a intervenção dos tribunais, a intervenção do Ministério Público, da Defensoria Pública, todos têm o mesmo objetivo, mas nem sempre a gente percorre o mesmo caminho para chegar naquele objetivo, né? Então, isso é muito complexo, é muito difícil, né? Porque a saúde tem políticas públicas pré-definidas, e, de repente, o que acontece? Nós temos a intervenção de medicações que têm que ser lançadas porque foi dada uma liminar, ou porque foi... E aquela gestão pública, aquela política pública de saúde, ela sofre um desvio e até uma questão orçamentária, né? E atuam e produzem resultados e impactos significativos nessas nossas políticas públicas de saúde. E a causa mais provável, aqui é uma ilação da minha parte, talvez seja o desconhecimento médico de como funciona o direito, né, e de como funciona a saúde, né? E daí eu coloquei aqui como uma solução possível a necessária ação coordenada e estratégica, né? Que é exatamente isso que o Rafael me relatou ao início, quando a gente estava falando um pouquinho antes de começar, que tem esse grupo, um grupo de trabalho exatamente para que a gente tenha é necessário uma ação coordenada do jurídico com a saúde, né? Não tem outra forma, né? É a forma que a gente tem de organizar
essa prestação do serviço público. E eu trouxe aqui para vocês, então, o grande paradigma, não obstante o código seja de 16, nós tivemos uma Constituição em 1988, até 2015, nós praticávamos exatamente as mesmas práticas do alienista, estou fazendo uma comparação metafórica, mas nós fazemos a mesma prática do Código de 16. Nós já tínhamos uma Constituição, mas nós não conseguimos efetivá-la do ponto de vista, vamos dizer assim, da concretização do direito. E quando teve a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, nós tivemos alguns decretos legislativos federais que tentaram viabilizar essa convenção, da qual o Brasil é signatário, mas só em 2015 nós tivemos a nossa lei, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E daí sim, a ideia que se tem nesse estatuto, essas fotos que estão aqui são fotos, só para vocês saberem, são fotos liberadas, são fotos abertas, né, que podem ser publicadas, por isso eu coloquei essas pessoas aqui, mas nós passamos de um modelo médico, que é aquele modelo de internar a pessoa, de isolar a pessoa, de discriminar a pessoa, para um modelo social da deficiência, né? Porque a gente passa a ter que observar as consequências na vida da pessoa. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência modifica essas bases fundamentais do regime das incapacidades e a gente passa desse modelo de substituir a vontade do incapaz para um modelo de apoio, de proporcionar a intensidade, proporcional que seja a intensidade daquele mal que ele sofre, tá? E de uma pessoa que venha a ser submetida a um processo de curatela, que é um dos processos mais complexos que nós temos na área jurídica, né? Porque nós temos a intervenção de uma equipe multidisciplinar e muitos laudos são díspares, né? Às vezes o laudo social vai num sentido, o laudo psicológico vai no outro sentido, né? E o juiz precisa decidir se a pessoa deve ou não ser interditada. É muito complexo esse processo, tá? A ideia teórica da lei é afastar o estigma da deficiência, que a pessoa não seja mais retirada da sociedade, como ela era na questão do Código Civil, e a curatela não gera a incapacidade necessariamente, né? A gente deve valorizar tanto quanto possível o poder de autodeterminação do curatelado, do curatelando, né? E principalmente em relação aos atos de natureza existencial. Lá no início eu disse, não existia distinção entre atos patrimoniais e atos existenciais. Então, o representante do absolutamente incapaz assumia tudo da vida da pessoa, inclusive impedindo de casar, de namorar, de ter filhos. E com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, há a possibilidade do curatelado continuar tendo atos de natureza existencial, como, por exemplo, reconhecimento de filhos, casar, deliberar sobre alguma cirurgia plástica, dei só alguns exemplos, doar órgãos, né? Então, a ideia, obviamente que é uma ideia teórica, né, é que existe uma abolição desse liame automático entre deficiência e incapacidade, se rompeu essa questão da incapacidade, e a pessoa, mesmo que ela tenha uma deficiência, ela tornou-se, em regra, plenamente capaz, né? Então, aquele exemplo que eu dei da pessoa que possui uma deficiência em razão da sua gagueira, né? O fato dela ser gaga não impede que ela exerça uma determinada função, tá? E o artigo 6º do Estatuto, eu trouxe aqui só como exemplo, se a pessoa tem a sua capacidade reduzida, no limite da necessidade que ela tem, né? Então, uma pessoa com gagueira, ela pode exercer atividades como enfim, fazer plantas, né, ou fazer atividades públicas, como ser um escriturário, enfim, trabalhar na área administrativa. Isso não impede ela de se desenvolver como pessoa e receber o seu próprio salário e ter a sua própria subsistência, né? Ou seja, a curatela pode apenas gerar a perda parcial da capacidade, né? E existem medidas adaptativas para incentivar a inclusão social e familiar dessa pessoa, né? A participar da vida comunitária e de outras atividades que sejam autorreferentes para aquela pessoa, né? Só é aplicada quando significar medida de proteção ao curatelado. Então, dentro desse contexto,
Eu coloquei aqui para vocês, eu acho bem significativa essa foto, porque eu acho assim que é uma foto que nos dá, né, as pessoas viverem com liberdade, poderem viajar. Obviamente aqui são 5 jovens em Machu Picchu, enfim, curtindo a vida, digamos assim, né? Mas nós temos que pensar que tem muitas pessoas que não têm essa autodeterminação nem essa autoliberdade. Então, a curatela e o Estatuto da Pessoa com Deficiência na legalidade constitucional, a ideia é permitir, então, a inclusão real dessa pessoa portadora de alguma deficiência. Esse instrumento da curatela, eu coloquei alguns itens aqui para vocês, mas ele é um instrumento de proteção para aqueles que sejam vulneráveis, maiores de 18 anos. Né? Para os menores de 18 anos, nós temos o que nós chamamos de tutela na área jurídica. O abalo, por que essas pessoas teriam que ser curateladas? Porque elas têm algum abalo no discernimento ou na funcionalidade por alguma deficiência mental ou intelectual. Ela vai ser instituída através de um processo judicial, bem complexo, como eu disse, é uma doença incapacitante, e vai depender da doença e do grau de comprometimento que essa doença traz para essa pessoa, né? Determina exatamente essa equação, digamos assim, vai determinar exatamente o grau de proteção que o Estado deve dar. É um encargo público conferido a uma pessoa idônea, né? Conferida por lei a alguém, em favor de uma pessoa incapaz de dirigir a sua própria vida e de administrar seus bens. O foco principal da curatela é a administração de bens e de negócios, né? Já vou dizer por que eu disse o foco principal. E o juiz deve fixar na sentença os limites dessa curatela, né? De forma bem clara qual é o âmbito de atuação do curador, até quando é só para administrar negócios, ele vai atuar também nas questões existenciais dessa pessoa e por quê, né? Então, a sentença que é dada no processo de curatela, na ação de curatela, é o que nos vai dar esses limites, porque vai considerar o estado e o desenvolvimento da doença do curatelar, né? E deve priorizar as habilidades, as potencialidades dessa pessoa. Se essa pessoa não tem, ela tem uma gagueira, mas ela não tem nenhuma deficiência, vamos dizer assim, intelectual, não tem por que ela não exercer determinada atividade, mesmo que seja na área pública, né? E eu coloquei aqui só para efeitos de localização, enfim, quem é que está sujeito à curatela, né? Aqueles que não podem expressar a sua vontade por uma causa transitória ou permanente, e não pelo mal que os aflige, eu coloquei aqui, mas pela impossibilidade de manifestar vontade, né? O direito valoriza muito, né? Aqueles que são da área jurídica, sabe? Valoriza muito a manifestação da vontade da pessoa. As pessoas que estão em coma ou inconscientes, e os ébrios habituais e os viciados, né? E aqui eu coloquei do lado o pródigo. O pródigo é aquela pessoa que gasta seus bens de forma excessiva ou desordenada, correndo o risco de ficar sem bens para a sua própria subsistência, né? A crítica maior que se faz hoje, dos maiores doutrinadores da área jurídica, é que, na verdade, a maior preocupação em relação à prodigalidade não é com o pródigo, né? Não é com a pessoa que sofre desse mal, que, em geral, está relacionado a um diagnóstico médico que se chama de maníaco depressivo ou bipolaridade, enfim. A maior preocupação não é com o pródigo, com a pessoa que esteja afetada por alguma doença mental, mas é muito mais com os bens que vão se dilapidar e com a família do pródigo que vai ficar sem bens, tá? Então, são questões conceituais, enfim, mas tem essa crítica bem importante. A ideia é para proteger os bens, faz gravíssimo, digamos assim, ofensa, né, ao interditar uma pessoa, ao dar uma curatela a essa pessoa, ao direito de propriedade e à dignidade dessa pessoa que esteja sofrendo com essa doença, que, se bem diagnosticada, tem como ser conduzida, medicada, enfim, claro, eu sei que tem umas que não tem como, mas estou falando genericamente. Então, essas são as pessoas. E a prodigalidade, coloquei aqui para vocês, né, o pródigo e os limites da curatela do pródigo, né? Então, até coloquei essa figura aqui, que na verdade é um filmezinho de uma pessoa que pode fazer tudo. Ela tem um distúrbio mental, mas ela pode permanecer com a vida sem nenhum problema, né? Então, a prodigalidade, os limites se dão, aí a lei especificou, né? Em relação a emprestar,
transigir, dar quitação, alienar, né, vender, hipotecar, demandar e ser demandado. Nesses casos aqui, o pródigo, a pessoa com deficiência, que tem esses sinais de prodigalidade, pode fazer isso, mas ele deve estar acompanhado do seu curador. Tá? O pródigo sozinho vai continuar a poder administrar os seus bens, né? Embora ele não possa aliená-los ou praticar atos que não sejam de mera administração. Então, o pródigo continua com uma, vamos dizer assim, com uma gama de situações que ele vai continuar conduzindo a sua vida. Né? As experiências que eu tive, claro, eu não sou da área médica, mas as experiências que eu tive com ações de curatela em relação a pessoas com prodigalidade, que eu uso o termo técnico jurídico e não o termo técnico médico, essas pessoas, em geral, elas são muito inteligentes. Né? Elas têm uma grande capacidade de negociar, de fazer... Só que, assim, em alguns momentos elas gastam demais, ou quando estão deprimidas, se deprimem, enfim, precisam de cuidados de uma pessoa. Tá? Então, a prodigalidade tem esses limites. E com eu coloquei a liberdade, né? Com os limites definidos pela sentença, o que nós temos hoje? Quais são os limites, efetivamente, os limites da curatela? Tão somente em relação a situações patrimoniais e negociais. Tá? E a pessoa com deficiência, quer ela seja mental ou física, né? Uma pessoa que esteja sofrendo de alguma doença incapacitante, enfim, ela tem liberdade nas suas escolhas existenciais. Né? Então, a curatela não vai alcançar o direito ao próprio corpo, à sexualidade da pessoa curatelada, ao matrimônio, à privacidade, à educação, ao trabalho e ao voto. Tá? E uma coisa muito importante, que naquele primeiro livro que eu referi para vocês, a questão da fertilidade. Né? Era muito comum, pelo Código de 16, que as pessoas fossem esterilizadas compulsoriamente em função da quantidade de filhos que vinham a acontecer. A gente conserva a fertilidade da pessoa, veda-se a esterilização compulsória, ele tem o direito, né, de exercer o seu direito à família, né, à convivência familiar e à comunitária. Tá? O cuidador deve dar apoio sem invadir a esfera personalíssima da pessoa que está sendo curatelada, que esteja sob os cuidados, digamos, do curador e do Estado. Tá? Então, isso é bem importante, né? Existem algumas situações, no entanto, e daí eu trouxe a próxima lâmina para vocês, e aqui o exemplo é de um filme, eu não sei se vocês viram, esse filme em português é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né? Uma trilogia muito interessante, e esse filme, ele inicia, e se vocês não viram, eu recomendo que vejam esse filme, porque ele é muito interessante. Ele começa com uma tutoria, né? Ela é menor de idade, essa moça que se encontra aqui, e depois ela fica maior de idade, digamos assim, e ela continua com um sistema extremamente corrupto, ela continua, e com um curador extremamente perverso, ela continua sob aquela curadoria daquela pessoa, né, que deturpa completamente o que é a curadoria. Então, como eu disse a vocês, embora a pessoa com deficiência tenha assegurado agora pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência o direito ao exercício da sua capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas, certo? Uma vez que tenha sido demonstrado por meio de laudo pericial, estudo social, o comprometimento da gestão da sua própria vida, é cabível a curatela. Né? Então, são pessoas que efetivamente precisam, tá? Mas devem afetar somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Tá? Em outras situações, contudo, né, a pessoa com deficiência não tem qualquer funcionalidade. Vamos imaginar situações que a pessoa não tenha funcionalidade e discernimento e se enquadraria, dadas as condições, na categoria de absolutamente incapaz, aquelas pessoas que não têm condições de manifestar vontade. E a gente conhece situações como essa, né? A pessoa que está cometida num último grau de demência, a pessoa que está cometida do mal de Alzheimer,
as pessoas que não têm mais condições, as pessoas que estão inconscientes, as pessoas que estão em coma, elas não têm como manifestar vontade nenhuma, não tem nenhuma esfera de preservação da vontade dela, porque ela não tem mais condições disso, né? Nesse caso, como ficariam as suas decisões em relação à sua saúde, tá? O curador teria poderes de representação que excepcionalmente se estenderiam aos seus interesses existenciais. Então, isso são situações que vêm sendo colocadas na jurisprudência. Se tem alguém, provavelmente tenha que não seja da área jurídica, a jurisprudência são as decisões dos nossos tribunais, né? De que forma? Bom, tá bem, está estabelecido na lei que só pode tomar decisões patrimoniais e negociais. Bom, mas de repente surge uma pessoa que ele não precisa de uma decisão nem patrimonial nem negocial, ele precisa de uma decisão de saúde. Ele precisa se ele vai ser internado, se não vai ser internado, se vai fazer uma cirurgia, se não vai fazer uma cirurgia. Quem vai tomar essa decisão por ele? Ele não tem condições de manifestar vontade. Tá? Então, essas situações, não obstante a gente saiba qual é a diretriz legal, tá? Essas situações elas surgem a todo momento na prática, né? E acredito que seja esse o maior motivo da nossa conversa aqui. E a doutrina nos traz a resposta. E daí eu trouxe aqui para vocês um outro exemplo de um filme que a tradução ele está disponível no Netflix, e que eu me importo, né? Que é vamos dizer assim, é um exercício da curadoria, uma curadora totalmente deturpado, num sistema totalmente corrupto, né? É uma mulher que se diz curadora, tem uma médica que é uma médica totalmente corrupta também, que dá laudos para ela sobre pessoas, principalmente visando pessoas idosas e ricas, né? Ela tem um juiz lá, que ela tem um esquema com o juiz, ela consegue ser curadora dessas pessoas e ela passa a administrar e a dilapidar, quer dizer, ela passa a viver do patrimônio dessas pessoas que ela presta curatela. O filme é bem interessante, claro, é um filme, eu diria assim, é quase uma metáfora, porque o filme é uma caricatura, né? Mas são situações que na prática a gente também tem oportunidade de ver, né? O que a doutrina nos diz da área jurídica, né? Que a gente nunca pode ignorar o risco desse arcabouço legislativo acabar por desproteger a pessoa que a gente quer proteger, né? De acordo com as suas necessidades, né? A própria pessoa pode precisar de cuidados médicos, de saúde, que extrapolam esses direitos patrimoniais. Então, para a proteção dessa pessoa vulnerável, existem algumas sugestões, né? Por exemplo, a atuação do curador deve ser no sentido de conservar a integridade física, psíquica do curatelado, né? De modo que ele só pode tomar decisões que interfiram no corpo do curatelado, se e em razão de seu tratamento por recomendação médica. Tá? Então, primeiro cuidado que tem que se ter, que tenha uma recomendação médica. Tá? A segunda é que intervenções que sejam mais radicais à pessoa, ao curatelado, a pessoa que está sendo protegida pelo Estado, enfim, pela sociedade, o curador deve respaldar-se em autorização judicial, com a participação do Ministério Público, porque essas pessoas têm, como elas são protegidas, elas fazem parte de uma rede de vulneráveis, né? Essas pessoas, é importante que o curador divida essa responsabilidade com o judiciário, né? E daí a intervenção obrigatória do Ministério Público, né? Porque daí divide a responsabilidade em relação às diretrizes da vida desse curatelado, tá? E a ampliação desses limites da curatela, segundo nos diz a doutrina, eu não estou dizendo que isso aconteça na prática, deve ficar, a ampliação dos limites da curatela às questões residenciais só se torna possível em caráter super excepcional, né? E em prestígio ao melhor interesse do vulnerável, exatamente para salvaguardar os direitos de personalidade dele, né? Então, se tenta manter íntegra aquela pessoa dentro das suas relações. E, vi ao contrário. E aqui eu trouxe para vocês, então, as regras de que essas regras, de que a curatela só deve atingir os atos
patrimoniais e negociais, ela deve ser moldada ao interesse fundamental do curatelado. Se ele precisa, ele precisa, né? Daí trouxe aqui uma tela para vocês da Tarsila do Amaral, que é a caipirinha, né? Que eu acho bem interessante, é uma tela bem colorida, ela pintou essa tela em Paris, enfim, acho bem interessante. Então, essa regra de que só a curatela só atinge atos patrimoniais e negociais é uma regra, ok, mas o nosso curatelado, a pessoa a quem a gente quer proteger, pode precisar de outras intervenções, né? E o respeito à esfera relativa dos direitos existenciais do curatelado não significa o abandono da pessoa às suas próprias decisões, né? Quando ela não tem condições de decidir, né? Por causas físicas ou por causas mentais. E outra situação que eu coloquei aqui, que eu acho que não é uma situação que vocês vivenciem muito, mas também a pessoa tem o direito ao nome, né? A crença, a religião, manifestação de pensamento, se podem integrar ou não a esfera de atuação do curador, né? Vamos imaginar que antes da de entrar num estado de deficiência, ou não, ele fazia parte de uma religião, que fazia práticas que fossem ofensivas à sua pessoa, se o curador pode intervir ou não, se deve ou não. Sempre com aquela recomendação anterior, desde que sobre o crivo do Poder Judiciário, né? E aqui, no sentido de ter essa diretriz, a atuação do curador deve se nortear sempre que possível pela biografia do curatelado, né? Se aquela era a religião que ele seguia, se aquela era a manifestação, aquela crença que ele tinha, ou se era o pensamento que ele tinha, no máximo que a gente puder respeitar, né? A gente sabe que isso dentro da nossa sociedade, ela muitas vezes fica bem complexa, né? Então, esses são, digamos assim, até onde o curador deveria ir, né? Mas já com essa doutrina e com essa jurisprudência no sentido de avançar e de dar validade a esses atos que sejam feitos pelo curador. Sempre sobre o crivo do judiciário, né, com a intervenção do Ministério Público. Tá? E aqui eu coloquei para vocês aqui uma cena que eu achei bem bonita, né, as pessoas se ajudando, quais são os deveres desse curador, né? Isso importa muito porque esse curador ele tem que prestar contas, né? Ele deve demonstrar anualmente se ele fica responsável pela administração patrimonial e negocial do curatelado, ao final de um ano, ele deve demonstrar de que forma foram os seus atos de administração, como é que ele administrou esse dinheiro, né? Por meio da apresentação de um balanço, enfim, balanço contábil, demonstrando as entradas e saídas, né? E daí o que ele vai dar? Ele vai dar uma ideia ao judiciário, né, da gestão patrimonial que ele fez, se ele aplicou o dinheiro, se ele gastou o dinheiro no quê, né? Ele não precisa justificar, mas ele tem que demonstrar contabilmente, né? Principalmente aquelas questões que envolvam o tratamento dessas pessoas, né, de que elas estão sendo tratadas, tá? E nas atividades que promovam o seu conforto físico. Então, se, por exemplo, ele teve que ser internado numa clínica, a clínica não é de graça, né? Tem que efetuar o pagamento. Então, de que forma ele pagou, como ele pagou, com os rendimentos do próprio curatelado, né? O curador, de regra, ele não utiliza o seu patrimônio para o pagamento, ele administra patrimônio alheio. Então, ele tem que fazer a demonstração depois, que é um vulnerável, né? A única coisa que eu coloquei aqui é um exemplo, porque em muitas situações de curador, curatelado, nessa relação jurídica, né, onde tem duas pessoas, se o curador for cônjuge do curatelado, que é uma das pessoas legitimadas a ser curador, se ele é casado pelo regime da comunhão universal de bens, ele fica dispensado do dever de prestar contas, né? E essa regra também vale para a união estável, né? Então, assim, é um dado jurídico. E o outro dever do curador, e daí eu fiz aqui a representação de uma família, né? No sentido de aglomeração, né? De que a pessoa precisa, nós somos seres gregários, né? Nós precisamos a representação de uma família de pinguins, né? O curador ele tem o dever de promover o convívio social e familiar do curatelado, tá? É um dever previsto na lei, tá? Independentemente dos limites fixados na sentença, tá? Então, aquela questão de isolar, de internar, de alienar a pessoa, né? De discriminar, de colocar numa hospitalização, muitas vezes a doença vai se desenvolver melhor
se o curatelado estiver em casa do que internado. Tá? É comum que as pessoas padeçam aquelas pessoas que sofrem de um sofrimento mental, uma doença mental, elas acabem por ser muito isoladas socialmente, né? E acabam sendo vítimas de discriminação da própria família, né? A gente tem exemplos disso, históricos e não históricos, em filmes, em livros, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? E que é muito triste essa situação, né? E modificada a regra que determinada, que se modifica, né, aquela situação que determinava que as pessoas ficassem sob curatela, obviamente elas devem ser recolhidas em estabelecimentos, mas daí é por uma indicação médica ou com a aval do Poder Judiciário, do Ministério Público, né? Essa regra que foi modificada agora é o contrário, né? Convoca que puxe, que agrega, que puxe a pessoa com deficiência para dentro do seio familiar e do convívio em comunidade, né? E uma coisa importante que eu coloquei aqui também só como um exemplo, é que a curatela, ela se estende à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, que não estejam sob autoridade parental do curatelado, né? Então, fica tudo sobre a mesma, então vocês vejam a responsabilidade de um curador, né? Digamos assim, as potencialidades de deveres que ele tem, a quantidade de deveres que ele tem é imenso. É uma pessoa que tem uma responsabilidade imensa, tanto que tem pessoas que não aceitam esse encargo público em função dos deveres que eles têm de cuidado, né? Porque é uma pessoa que pode ficar durante muito tempo sob os cuidados do curador. E por último, pessoal, a última lâmina que eu fiz, assim, para fazer um panorama geral, é que existem algumas situações específicas que agora está regrada na nossa legislação, que é a questão da autocuratela, né? É quando alguém se sente, por algum motivo, entende que ela precisa ser curatelada, né? Ela nota, ela tem um insight, digamos assim, eu preciso de um curador, e ela deixa, então, as diretrizes futuras. Eu vou precisar, por exemplo, eu sei que na minha família tem uma grande propensão ao mal de Alzheimer, ou uma demência, ou uma questão médica, eu já vou deixar as diretrizes futuras para o caso de eu ser acometido por essa doença, né? Então, caso venha a ser acometido por essa doença, que seja incapacitante, que me impeça de manifestar vontade, eu já vou deixar por escrito, né, o que eu quero que seja feito com a minha vida, com os meus bens, como é que eu quero que administre, enfim, eu já declaro a minha vontade antes de acontecer a doença, né? Então, essa é uma especificidade da curatela. A segunda especificidade da curatela, que eu acho importante também, é a tomada de decisão apoiada, né? Que está lá no artigo 116 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um acordo num procedimento judiciário. Vejam que sempre tem a intervenção do judiciário, né? E eu acho muito importante que tenha. Num procedimento judicial no qual a pessoa com deficiência elege 2 ou mais pessoas como apoiadores, né? Para que ajude na tomada de decisões que ele tenha sobre atos da vida civil, contratos, negócios, administração, questões relacionadas ao patrimônio e a negócios, evidentemente, e ele pode também fazer ao mesmo tempo uma autocuratela, né? E o que é importante? Quando é que se extingue essa curatela? Quando é que termina essa curatela? Se é que ela termina, né? Obviamente, com a morte do curatelado, ela se extingue, mas a extinção da curatela, desde que não estejam mais presentes aqueles fatos que levaram a pessoa a ser protegida pelo Estado, né? A gente chama de levantamento da curatela, né? E, obviamente, que daí eu faço o procedimento inverso. Tem um procedimento para que tenha um curador, existe todo um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, tem que ter a entrevista, tem que ter entrevista com o juiz, tem que ter uma perícia médica, né, com uma equipe multidisciplinar, enfim, tem uma série de regras procedimentais que estão no Código de Processo Civil. Mas, quando terminam aquelas situações, por exemplo, uma pessoa viciada, né, que ficou, assim, totalmente entregue às drogas, foi hospitalizada, foi internada lá,
e passados seus 3 anos, 4 anos, essa pessoa retorna à sua vida normal, está livre das drogas, enfim, nem sei se isso é possível, mas eu estou só dando um exemplo. Ele pode pedir o levantamento da curatela. Aí eu faço um processo ao inverso, tá? Eu vou fazer uma perícia, eu preciso ter uma entrevista pessoal, tudo ao contrário, né? Tem que ter laudos médicos e laudos sociais para demonstrar que ele não tem mais necessidade daquela proteção estatal, certo? Então, essas são algumas ideias, pessoal, que eu trouxe para vocês, para que a gente possa discutir, até para que vocês possam me colocar os principais pontos, né, de vocês. Eu não sei se eu fechei minha tela, fechei, tá certo, Ângela? Fechei a tela? Fechou a tela, sim, doutora. Ah, tá. Obrigada, então. Não, é só porque como deu problema no início com o meu Zoom aqui, eu queria ter certeza. Então, agora eu fico super à disposição, eu não sei se tem alguma coisa no chat que eu fiquei... tu possa ter controlado aí. Pelo que eu vi, não tem nenhuma pergunta no chat. Acho que se o pessoal quer perguntar, né, pode levantar a mãozinha. Isso. E daí a gente fica disponível aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Eu sempre fico pensando assim, alguma questão específica, né? Porque esse é um panorama legislativo, um panorama legal, né, de como funciona. Mas as situações práticas, né, tanto na área privada quanto na área pública, são totalmente diversas, né? Então, o que acontece na área pública, essa era a minha maior curiosidade, talvez eu que tenho que perguntar para vocês, o que acontece na área pública que exija ou não exija a presença do curador, né? O que vocês precisam para internações compulsórias, para questões que envolvam alguma questão ou não compulsória, no que o curador entra na área pública que vocês sentem essa necessidade? Acho que é a Cristiane. Isso, boa tarde. Meu nome é Cristiane, sou médica psiquiatra, coordeno a saúde mental pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Uma das principais questões, né, que envolve nosso contato com curadores, principalmente curadores ativos, diz respeito às pessoas que são acolhidas nos serviços de residenciais terapêuticos. E uma das questões que eu queria trazer aqui é que acontece às vezes, né? Essas pessoas, por vezes, são, de certa forma, abandonadas, né, pelos seus curadores ativos, e não só nos residenciais terapêuticos, mas às vezes em internações também, né, enquanto tem uma internação por uma necessidade médica, uma necessidade clínica de uma intercorrência em saúde mental, e por vezes essas pessoas estão com alta médica, né, mas o curador não busca, enfim, né. Então, se existe alguma coisa que a gente possa fazer nesse sentido, assim, de como acionar o curador, né, para evitar esse abandono, ou quando há o abandono, se existe alguma coisa que a gente possa fazer em termos legais, ou sei lá, de que forma acionar de uma forma mais incisiva esse curador para que isso não aconteça. Obrigada. Eu acho que eu pensei que isso podia ser, doutora Cristiane, eu pensei que isso poderia ser uma situação que aconteça com mais regularidade, que é o abandono, né? Na verdade, era uma situação que já se vivenciava naquele panorama lá do Código de 16, né? Eu falando juridicamente, né? As pessoas eram abandonadas. Pois não, fala, Gabriel. Complementar né, essa pergunta da Cristiane. Eu sou psicólogo, sou assessor técnico da coordenação da saúde mental aqui de Porto Alegre. Trabalho junto com a Cristiane. E a minha pergunta era muito parecida com a dela, mas assim, esse abandono que ela fala, que a gente vê, muitas vezes é justamente com a intervenção do judiciário, né? O curador, ele assume a curatela de uma pessoa que está internada no hospital, ou então que ele é encaminhado para a internação, e aí ele assume a curatela, ele pede um acolhimento residencial para essa pessoa pelo poder público, tá? Né? Então ele pede ou uma vaga em residencial terapêutico, ou em abrigo, ou em residencial inclusivo, ou em instituição para idosos, e com uma ordem judicial de que aquela pessoa não tenha alta da internação enquanto o poder público não providenciar uma vaga para aquela pessoa, né, em algum lugar.
Então, assim, esse abandono já é um abandono, digamos assim, o judiciário determina praticamente esse abandono, porque daí fica aquela pessoa, né, no hospital, né? E aí essa situação aí é quando a pessoa está no hospital. A gente tem situações daí então, que a pessoa não está no hospital, está em casa, na família, né, uma pessoa em situação de rua, e aí tem essa mesma situação. Assim. Daí é uma outra pergunta, deixa para depois. Né? Não, eu acho que, na verdade, assim, ó, eu imaginei que tudo iria confluir para esse tipo de situação, mas, na verdade, o que tem que se fazer, eu não sei como é que funciona especificamente a parte jurídica, mas eu acho que tem que comunicar, de alguma forma, o juiz e o Ministério Público que essa pessoa está sendo abandonada, né, totalmente em desamparo, e quando exatamente uma das funções do curador é tentar reintroduzir, incluir essa pessoa dentro da sua base familiar. Né? O que se sabe também do ponto de vista psiquiátrico, e isso eu vou falar, claro, estou falando com vocês que conhecem muito mais, mas eu me lembro muito bem quando teve a desativação do Hospital São Pedro, o que foi o horror, né? Porque as pessoas estavam institucionalizadas, elas moravam lá dentro e não tinham famílias para voltar. Então, assim, isso faz parte de uma política pública de saúde que deveria acolher, né? E aquilo que eu falei no início, né? É a intervenção do judiciário e de instituições jurídicas nas políticas públicas de saúde, que teoricamente deveriam ser feitas não pelo judiciário, mas que o judiciário ou o Ministério Público, né? Ou até a Defensoria Pública, acabam exigindo dos órgãos públicos respostas que muitas vezes nós não temos como dar essa resposta para ele, mas eu acho que seria a comunicação ao juiz dessa situação de abandono dessa pessoa dentro de um hospital. Eles ficam internados no hospital daí? Na realidade, só para ajudar, não é só uma judicialização da política de saúde, também da assistência, né? Se não vão para dentro de um equipamento de saúde, vão para dentro de um equipamento de assistência. E lá ficam. E lá ficam. E o curador não toma nenhuma atitude no sentido de tentar resolver, de encaminhar, de acolher essa pessoa, porque o curador não tem que ter o curatelado dentro da sua casa, né? Isso é uma verdade. O curador, muitas vezes, como vocês mesmos falam, é o curador cativo. Então... Pode falar. É que, por exemplo, uma situação, a gente tem um abrigo na FASC, né? E lá, em geral, a gente evita aceitar pessoas que já tenham o benefício da prestação continuada, porque a gente entende que o abrigo é para pessoas que estão sem renda, né? A gente acaba abrindo algumas exceções quando a pessoa está com empréstimos, o que não raro acontece, e muitas vezes é o que acaba determinando, da parte dos técnicos, um pedido de curatela, porque a pessoa sozinha não está conseguindo administrar. Agora, eu também acho isso questionável, porque várias pessoas estão endividadas aí mundo afora, não tem nenhum diagnóstico de transtorno mental e nem por isso são curateladas. Então, acho que também é um critério um pouco delicado, assim, essa questão econômica, né? Mas a gente evita, e a gente vê que tem pessoas, curadores, que querem colocar em espaços públicos pessoas que têm já uma renda, mesmo que seja uma renda mínima. A maioria das pessoas que passam pela assistência social dificilmente consegue uma renda superior a um salário mínimo, né? Sim. Então, em geral, se entende que as pessoas, quando adquirem também uma renda, o BPC, ou alguma forma, algum trabalho que ainda consigam exercer, isso é um dos critérios para se pensar o desligamento de um acolhimento institucional adulto, né? Entre outras questões que a gente vai trabalhando junto, né? Então, à medida que a pessoa adquire essa renda e ao longo do acolhimento, a gente vai trabalhando para que ela possa ter uma autonomia também, não só financeira, mas que possa se organizar para sair do abrigo, porque o abrigo é um espaço de transição, né?
E se entende que se a pessoa já tem um curador por trás, né, ela não deveria ingressar no abrigo, ou mesmo se ela já tem um benefício, né, o abrigo não seria um espaço para ela, ela poderia, sei lá, custear uma pensão, algum outro tipo de espaço, né? Mas a gente enfrenta dificuldade, sim, com curadores, né? E outra coisa que a gente sentia ali no abrigo era uma resistência da própria saúde em encaminhar a curatela. Era bem difícil a gente conseguir, às vezes, da parte de médicos da saúde, isso por terem experiências bem negativas com a curatela, né? Experiências bem delicadas, então não sei se a tua atuação tem mais a ver com pessoas com hipossuficiência, ou se é pessoas que têm já uma renda excepcional, enfim, né? E daí é para não dilapidar o patrimônio, a preocupação, porque a gente encontra bastante dificuldade, às vezes, de encaminhar a curatela por não se acreditar na figura do curador, né? E uma coisa que eu me pergunto, por exemplo, é assim, já é difícil para um familiar ser um curador, né? Já é difícil para um familiar cuidar de alguém na família que tem algum transtorno mental ou alguma deficiência, né? Agora, alguém de fora, e claro, a gente sabe que em geral se prioriza, né? Alguém da família extensa, né? Enfim. E sabe que muitas vezes, quando as famílias se interessam, é porque ele adquiriu uma renda. Antes de ter a renda, a família não se interessava em cuidar, e depois que adquire a renda, a família manifesta um interesse em cuidar, assumir a curatela. E eu fico pensando como é que é essa experiência para pessoas que não têm, pelo menos a priori, vínculo nenhum com essa pessoa e que assumem uma curatela, e o quanto elas conseguem dedicar do seu tempo para isso. Eu não sei quantos curatelados o curador pode assumir, mas de que forma ele consegue, eu fico me perguntando, administrar a vida ou ajudar essas pessoas. São muitas perguntas, enfim, né? Acabei de mas assim, ó, o que eu posso... Ângela. Oi, desculpa. Quem está falando é a Sara Jane, eu sou assistente social e trabalho na Vigilância em Saúde. Tá? Fiscalizo neste momento, né? Já tenho outra trajetória, mas fiscalizo instituições, estabelecimentos de interesse à saúde, então, né? Moradias residenciais, se é que se pode dizer dessa forma, assim, privados, né? Que deveriam ter como finalidade cuidar de pessoas, então, com transtornos mentais, entre outras doenças, né, em outros tipos de instituição. A minha fala, ela vai na mesma direção do Gabriel, da Júlia, enfim, do pessoal ali da FASC. O que a gente tem visto, assim, ao longo desses anos, e nesse um ano que eu estou dentro da vigilância, lidando com esses serviços, tá? Eu tenho lidado mais com a presença de pessoas que são curateladas, né, por curadores da ativa, tá? Algumas dessas instituições ou estabelecimentos têm curadores que são proprietários desses locais, tem um local que ele não tem, ele tem características múltiplas, tá? Mas ele tem quase 100 pessoas, né, e o proprietário ele tem em torno de 87 curatelas, né, é um lugar de péssimas condições, né, e assim, né, a pessoa então faz a gestão financeira, né, daquela instituição com o valor dos benefícios, né, e aposentadorias que são encaminhados para esses moradores. Isso é um tipo de questão. Um outro tipo de questão são os curadores também da ativa, né, que estão neste momento, né, pela minha observação, atuando com conflito de interesses, vou usar essa palavra, que é o que mais se aproxima, porque são advogados dos proprietários das instituições, isso tem acontecido quando faço notificações e autuações, vêm curadores da ativa, junto com o proprietário da instituição, e
Então, assim, a defesa, né, e a proteção do seu curatelado, para mim, fica comprometida, tá? É uma situação mais recente, eu também não sei como dar conta disso, assim, eu sei que extrapola um pouco os meus limites aqui, mas eu tenho e posso dar a ciência ao Ministério Público dessa questão, né? O Ministério Público, a Promotoria de Direitos Humanos, né, que é a que eu lido aqui, né? Então, eu te diria assim, que eu já tenho encontrado também pessoas com uma condição de se manifestar e de se expressar, que me dizem que estão dentro dessas instituições porque os seus familiares, né, as colocaram lá, né, e retiraram sua autonomia, enfim, né, e eu tenho também denunciado isso, né, na medida em que eu não me relaciono com as pessoas, me relaciono com a instituição, mas se essa informação chega até a mim, eu dou ciência, né, às instituições de que isso está acontecendo. Só que a minha questão, então, é assim, que caminho nós podemos seguir, porque no momento anterior em que eu não estava aqui nesse local, eu já procurei a promotoria de famílias e sucessões, né, tentando estabelecer um diálogo sobre isso, e o diálogo não foi bem acolhido, assim, a defesa ela foi na direção do curador da ativa, tá? Então, curadores da ativa com 60, com 30 pessoas, também é algo comum, tá? Então, para mim, o cuidado fica totalmente comprometido, tá? Então, eu queria te ouvir um pouco, assim, na perspectiva da gente achar, assim, qual é o caminho que a gente segue, né? Porque quando tu diz assim, bom, a gente vai denunciar, as denúncias, né, as falas, elas não têm sido bem acolhidas, tá? É isso. É bem interessante as perguntas e as situações que vocês vivenciam na prática, porque, assim, ó, primeiro, a situação da internação, né, que a Cristiane e o Gabriel colocaram, a situação de internação, de não ter para onde ir, teoricamente tem que ter um acolhimento público, né? E daí vem a fala da Sara, né, no sentido de que esse acolhimento, essa permissividade, só para vocês entenderem, essa situação de que as instituições que acolhem, elas podem pedir a curatela de quem eles estão curatelando, de quem eles estão cuidando, são aqueles que ficam nessas instituições. Isso foi permitido a partir de 2015, quando o Código de Processo Civil alterou, né, na sua redação, e permitiu que as instituições pudessem pedir e ser nomeados curadores. Então, o que eu fiquei pensando de tudo que vocês falaram, né? Talvez deva participar desse grupo de trabalho integrantes do judiciário, né? Porque quem decide essa questão de curadores é o juiz, né? O juiz da vara de curatelas. O que precisa? Agora tem uma pergunta que eu acho que é da Ana. Como é definido o curador? O curador é aquele que vai representar, administrar patrimonialmente os negócios da pessoa curatelada, né? Essa é a definição de curador. E aquilo que eu falei, que ele pode ajudar a decidir intervenções mais drásticas, desde que tenha recomendação médica e desde que tenha autorização judicial, né? Só que, assim, é um problema, não é um problema só, né? Isso é um problema social, né? O que a gente está vendo aqui é que nós estamos, ultrapassa o jurídico, ultrapassa o médico, ultrapassa a assistência social e chega num problema social de política pública, né? Então, o poder público, se ele tem que garantir esse direito à vida, esse direito à saúde dessas pessoas que se encontram num estado de deficiência, ele tem que dar meios, né? Aí não sei qual seria, do ponto de vista público, né, genericamente como política pública de saúde, como é que ficariam essas pessoas que ficam totalmente desabrigadas, né? Porque, na verdade, o curador aí, ele não está cuidando, né? O curador vem de cuidado, né? De prestar cuidados, enfim, e houve essa definição legal no sentido de administrar negócios e patrimônio. Então, eu acho que seria interessante que se tivesse vamos dizer assim, unisse, né, uma ação coordenada, estratégica, como eu falei para vocês, no sentido de ter um atendimento em relação a essa questão do poder público, de abrir, mas não sei se seriam casas de acolhimento, residenciais,
para que essas pessoas pudessem, quando comprovadamente, né, do ponto de vista da assistente social, não tivessem para onde ir, pudessem ser acolhidas em casas de acolhimento, e que daí voltamos para aquela situação do Código de 16, né? Voltamos para a situação de que quanto mais alijado ele fica da sociedade, pior, talvez seja pior para a doença dele, né? Do ponto de vista médico, do ponto de vista psíquico, é bem complexa a situação, é bem... Imaginei que fosse ir para esse lado, não imaginei que fosse tantas situações que eu acho que tem que ter intervenção aí do judiciário, né? Porque, tipo assim, o juiz, o que ele faz? Ele nomeia o dativo, o curador dativo, né? Ninguém da família quer se responsabilizar, ok, ele nomeia o dativo. Tá, mas e daí? Ele colocou lá na sentença quais são as funções desse dativo, o que ele tem que administrar, não tem isso. Né? E isso, é como eu disse a vocês, teoricamente, né, está tudo definido na lei. Praticamente, a gente encontra outra realidade, né? Totalmente diferente daquilo que deveria ser um mundo ideal, né? Mas o jurídico, de uma certa forma, responde a isso, e, obviamente, que tem que ter uma política pública de saúde em relação a essas pessoas, não existe outra forma. Né? Aí tem que ser os nossos... as nossas políticas públicas que vão ter que definir essa condução disso. Tá? Fala, Gabriel, tu está com a mão levantada. Sim. Tem uma intersecção das políticas, assim, né? E também tem a atuação do judiciário também como política, né? Porque, assim, eu não sei se é só uma questão assim de palavras, assim, mas para mim falta nessa definição da competência do curador, fica faltando um espaço da vida das pessoas, assim, que é o dia a dia, né? Porque tem essa coisa né, patrimonial, negocial, alguma incidência mais drástica, como tu disseste, agora pouco, né? Mas assim, e o dia a dia, né? Como é que se cobra isso por exemplo, dele trabalhar para que a pessoa tenha um retorno ou que pelo menos se mantenha, né, na sua família ou no seu local de vínculos afetivos e vínculos de cuidado, que não seja justamente esse outro, porque daí assim se tu nomeia um curador e não exige que ele faça o que ele faz, a gente acaba tendo que abrir um monte de espaços de acolhimento porque o curador não está fazendo, né? Também. Né? E claro, e se tu aceita que um curador tenha 80 curatelados, 60 curatelados, tu admite que aí nem é que tu não cobra, assim, tu admite que ele não vai fazer o papel que ele tem que fazer. Né? Tu aceita isso, tu dá isso como dado, né? E aí alguém que se vire para fazer isso que ele teria que fazer. Na verdade, e aí, então, essa coisa do dia a dia... Desculpa, assim, essa coisa do dia a dia, assim, eu já vi situações em que era uma pessoa que tinha um transtorno mental, mas que vivia, né, a sua vida, ela eram duas senhoras, e o curador usava o benefício delas para pagar alguém que cuidava. E aí um cuidado bem simples, não era nem profissional, mas era alguém que ia lá e ajudava elas a tomar o remédio na hora certa, não morava com elas nem nada, né? Tomar o remédio e elas viviam a vida delas. Aí essa pessoa, esse cuidador contratado pelo curador, envelheceu, não conseguia mais fazer esse cuidado, e o curador pediu a institucionalização das pessoas. E daí é institucionalização, né? É o contrário da política. Daí quando a gente diz assim, a gente tem que criar dispositivos para acolher essas pessoas, mas aí a gente está indo ao contrário da política de atenção psicossocial, de assistência social, que a gente está institucionalizando as pessoas. Né? E quando ele tinha ali uma solução muito simples, né? E acredito que em outros tantos casos haja essa situação também muito simples. Essa solução bastante simples de outras formas, que não seja só essa, assim. Mas a gente fica daí pesando sobre o sistema, sobre o SUS, né? Para fazer uma coisa que o judiciário ou que já admite que o curador, que era quem tinha vai fazer, não vai fazer, porque ele está vendo a situação, ele sabe que tem um curador que tem 80 pessoas assim, né, sob sua responsabilidade.
Gabriel, deixa eu te E aí a perguntar gente tem uma que coisa. cobrar desse curador. E deixa eu te perguntar, essa pessoa, esse curador que tem 80 curatelados, que é uma coisa que, como tu diz, é impossível a pessoa cuidar de 80 pessoas, né? É evidente. E existe algum mecanismo interno para pedir a remoção desse curador? Existe isso dentro da instituição na tentativa de que juridicamente ele seja destituído, seja removido por não prestar a assistência que ele deveria prestar? Não existe isso, não? Existe, né? Um SRT Nova Vida, que é um residencial nosso, eu sei que já realizou essa... E outros tantos serviços que eu já conversei. Assim, eu até nem sei, talvez um serviço que já tenha feito isso pode até falar melhor sobre isso. Eu só sei que a gente já fez, tem profissionais que já falaram com a gente sobre isso. Mas, assim, vai ser trocar por outro curador que vai... Né, assim, a prática tem sido essa, ficar com curadores que são só curadores. Assim, que pegam muitas pessoas para curatelar e que daí não vão fazer o que um curador deveria fazer. Sim, não vai atender, não vai ter o atendimento necessário para aquela situação específica, né? É uma situação bem complicada, né? O curador tem essas competências, digamos assim, dentro da legislação, mas o que vocês estão me dizendo aqui na prática, os curadores não fazem, não atendem, ficam só administrando mesmo patrimonialmente, não têm o cuidado e a intervenção necessária para o cuidado integral da pessoa. Fala, Júlia. Para falar a verdade, eu não sei o que regula o padrão curador, né? Porque quem viveu o acolhimento, assim, de pertinho, sabe que eles mudam, eles são bem diferentes entre si, os da TIPA, né? Então, a gente tem curadores que se envolvem, que estão interessados com o seu curatelado e que participam, que aparecem, que vão visitar. Mas, assim, de uma certa ordem, todos eles administram patrimonialmente o que os curatelados têm, né? Nem passa pela cabeça de um curador a possibilidade de tirar o seu curatelado, por exemplo, do acolhimento. Né? Então, eu acho que o grande estrangulamento é esse, o que está posto para esse lugar de curador, porque, na realidade, na prática, a gente não sabe. A gente não sabe até onde tu exige de um curador, até onde tu provoca que ele assuma, né, numa ordem mais integral, aquele curatelado. A gente não sabe. Né? Dependendo do curador, tu vai lá e aciona, né, o judiciário e pede, não, esse curador não dá, ele nem aparece. Ele não quer nem saber da pessoa que está lá, e acontece muito. Né? Mas mesmo aquele que é mais presente, que vai lá visitar, que vai lá levar as necessidades que o curatelado tem, por exemplo, mesmo esse é uma relação de cuidar do dinheiro da pessoa. Cuidar do dinheiro da pessoa. Na verdade, deveria se retornar, se verificar o que essa sentença disse, porque essa modificação é de 2015, né, de ter na sentença os limites dessa curatela, seriam só administração de bens, e a parte toda que é mais importante, né, que é o acolhimento dessa pessoa no seio familiar, enfim, no convívio comunitário, isso aí está totalmente alijado completamente de tudo, né? Quer dizer, a própria função do curador, ela está distanciada totalmente da realidade, né, na maior parte. Claro, tem casos que não, enfim, casos mais individualizados, mas e curadores que muitas vezes acabam assumindo essa parte de convívio familiar e que só perturbam uma família, né? Também se tem casos em sentido contrário, mais na área privada, não na área pública, é bem difícil isso. Laura, tu queria perguntar? Vou falar? Sim, eu sou a Laura, também sou assessora técnica aqui da CASME, e ali naquele slide da apresentação sobre os deveres do curador, né, que diz que cabe ao curador convoca o curador a praticar todos os esforços possíveis de modo a preservar o direito do curatelado à convivência familiar e comunitária, evitando o seu recolhimento. Isso está previsto no Código de Processo Civil, onde a gente poderia achar esse... No Código Civil, eu posso dar o artigo do Código, está ali na parte do 1700 e pouco do Código Civil,
mas está naquela região ali. Não coloquei o artigo para não encher de artigos do código. Claro. Mas é uma previsão, e está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali pelo artigo 116, por ali, tá nessa região, mas eu vejo depois e passo para a Ângela, ela passa para vocês o artigo onde tem essa previsibilidade aí, porque isso é um dos grandes, dos grandes atitudes que o curador teria que ter, é reincorporar essa pessoa ou não permitir a saída dessa pessoa do convívio familiar, né? E é tudo isso que mudou, digamos assim, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. É muito mais o Estatuto da Pessoa com Deficiência do que propriamente uma questão de Código Civil que regra as situações mais gerais, né? A gente tem esse microsistema que regra a pessoa com deficiência. E, embora, assim, muitas vezes, né, na prática, alguns profissionais, enfim, acabem se desestimulando, né, na tentativa de praticar um diálogo ou notificar o Ministério Público, né? Não seria o caso de haver, então, essa notificação no caso de uma pessoa que tem 80 curatelados, né? Ou, enfim, de haver essa notificação ao Ministério Público, a gente tentar promover um diálogo mais continuado, estabelecendo fluxos, né? Será que não seria esse o caminho? Eu acho que sim, eu acho que seria um caminho, né, de se tentar, porque, obviamente, que um curador que tem 80 curatelados, ele não vai conseguir cuidar de nenhum, né? Nem sequer fazer a prestação de contas. 20 ele já não consegue. É, 20 ele já não consegue. Isso na vida dele. Imagina, a pessoa tem a profissão dele, é curador, né? Quer dizer, ele administra benefícios que essas pessoas ganham do INSS, ou seja, de aposentadoria, e ele fica naquela administração daquilo ali, mais o que tem que pagar para eventual clínica privada que tem, ou que tem que pagar alguma coisa. Então, é impossível, é impossível. Eu acho que, Laura, tu tem toda a razão, eu acho que tem que ter algum tipo de atitude, digamos assim, de quem está desse lado de cá, né, e que faz toda essa assistência, como, né, a maior parte de vocês faz, no sentido de notificar, porque o Ministério Público, no mínimo, ele tem que saber, né? E isso talvez tivesse que ser levado ao judiciário, porque quem decide realmente é o juiz, né? É lá na sentença que vai estar os limites da curatela, é essas sentenças que a gente quer hoje, pode, não pode praticar, convivência familiar, o que o curador vai fazer, né? Então, eu acho que tem que ter uma provocação, não pode ter um desestímulo em relação a isso, né? Senão a gente nem estaria aqui conversando, né? Eu acho que a gente tem que tentar ver os limites que a lei nos impõe, né? O estatuto que a lei, enfim, o estatuto da pessoa com deficiência, e tentar ir por cima, né? Não por baixo. Mas eu concordo contigo, Laura, acho que sim, acho que seria um caminho bem importante. Bem importante. Eu tenho também mais algumas dúvidas, mas não quero ocupar aqui totalmente, né? O debate, mas a gente tem previsto, né, uma proposta de consultório na rua, e muitas vezes há uma intervenção, né? A questão que falaste, né, dos ébrios habituais, enfim, de estarem muitas vezes demenciados, uma situação crítica, né, de risco à saúde, e serem levados, né, ao hospital para uma internação, enfim, porque correm naquele momento graves riscos. Muitas vezes aquela pessoa não tem rede de apoio, ou em algum momento se verifica que não existem familiares, né, que possam ser nomeados curadores, enfim. E eu não sei se cabe aqui o questionamento nesse momento, né, mas o entendimento de que a importância de se notificar o Ministério Público, né, sobre a condução dessas pessoas até a internação, né, não sei se daqui a pouco tu poderias falar algo nesse sentido, que poderia esclarecer essas pessoas, né, muitas vezes com aquela dificuldade, né, de tomada de decisões, enfim, sobre o seu tratamento de saúde, ficando apenas ao cargo do médico, né? A importância de decidir sobre a possível internação ou tratamento daquele indivíduo. Então, ver se é o caso de curatela, em que momento, o que acontece primeiro, né? Primeiro seria notificar, então, ao Ministério Público,
um pouquinho de orientação nesse sentido. Assim, ó, a Ana fez uma pergunta que está relacionada com a tua, Laura, que é a questão do acompanhamento do poder público, do papel do curador, né? O que o poder público acompanha do curador? Todo ano, anualmente, o curador tem que prestar contas do poder público. Isso não deve ser difícil para um curador que tenha isso como profissão, né? Se ele tem 80 curatelados, ele faz lá uma demonstração que ganhou um benefício do INSS, que ele teve que gastar em remédio tantos, e o que o Ministério Público e o juiz aprovam ou não é essa prestação de contas, né? A parte patrimonial e a parte negocial, digamos assim. Recebeu tanto, gastou tanto, está tudo ok. O Ministério Público aprova aquelas contas e o juiz lança uma sentença dizendo que as contas estão boas, ok, tudo certo. Não existe nenhuma espécie de fiscalização em relação a isso que vocês estão perguntando, né? Não existe assim, onde ele está, qual é a condição dele de saúde, quantas intervenções médicas ele fez, ou precisou, ou precisa fazer. Esse tipo de controle não existe. Isso ficaria a cargo do curador, que eventuais, digamos assim, intervenções mais, do ponto de vista de direitos personalíssimos do curatelado, ele deveria pedir autorização para o juiz. Mas isso, particularmente, não tenho nenhuma estatística em relação a isso, mas eu acredito que sejam muito poucas as intervenções do curador em relação a essa parte mais existencial. E, na verdade, vocês não estão preocupados com a parte patrimonial dos curatelados, vocês estão preocupados com a parte assistencial dos curatelados, né? E o poder público, o poder judiciário, o Ministério Público, eles fazem a fiscalização da parte patrimonial, né? E isso, para mim, não representa muito problema, né? Porque isso ali, mesmo que tu tenha 80 curatelados, fazer uma prestação de contas por ano de cada um não deve ser uma coisa muito difícil, né? Deve ter pessoas que trabalham para ti, né? É bem difícil isso, é bem difícil, né? E o Ministério Público faz um acompanhamento anual dos curadores em relação à prestação de contas, não em relação à prestação de direitos existenciais do curatelado, né? Então é isso que está em jogo agora, né? Marco Antônio, tu queria perguntar alguma coisa? Eu vi que tu estava com a mão levantada agora. Sim, chat. Estão me ouvindo? Eu trabalho no Residencial Terapêutico Nova Vida e eu tive em audiência já com curadores, eu já ouvi o juiz se manifestar, me fazer perguntas sobre os curatelados, sobre o curador dativo, ele perguntou, e em situações de perícia, acompanhando e conversando com os próprios curadores. O que está claro é que tem duas populações diferentes, uma muito específica, que é uma população que é preciso proteger patrimônio, relações de herança, e isso tem alguns curadores dativos que se profissionalizaram e tem um grande número de curatelados, e são pessoas que recebem um valor com grandes patrimônios. Ou porque há divergências na família, porque ninguém confia em ninguém na família, então é necessário nomear alguém de fora, e faz todo sentido. Mas é necessário alertar aos juízes que, no caso da população que o SUS atende, da população que a rede de atenção psicossocial, a rede SUS de atenção psicossocial, a RAPS, atende, corre-se o risco de criar uma rede paralela para tentar enxugar gelo numa situação que só se pode resolver com mais investimento em saúde. O residencial terapêutico é um serviço de alta complexidade, com uma equipe grande, para atender um número limitado de pacientes, para poder fazer o que a gente chama de cuidado integral em saúde, que inclui as obrigações do curador. Eu tentei dizer para o juiz que o que nós fazíamos era um retrabalho em relação ao que o curador faz, e que nós também devemos prestação de conta ao Ministério Público. A gente considera que se o paciente tem dificuldade para ir ao banco, eu vou com ele. Se o paciente tem uma dificuldade de uma atividade de lazer que contribui para a promoção da saúde mental dele, eu vou acompanhar ele. Se o paciente vai fazer uma tomografia, eu vou acompanhar ele. Se o paciente está internado no hospital, nós vamos estar presentes. O residencial terapêutico, ele pretende ser um dispositivo de reintegração social, de integração social do paciente na comunidade, a partir daquilo que a gente considera um núcleo que tem características de residência mesmo, de residência familiar, em que esse grupo vai poder
reconstituir vínculo com a sociedade, entre eles mesmos. Então, é um serviço de alta complexidade, um investimento caro, bastante caro, e que o judiciário tem que tomar cuidado para não substituir isso com um simulacro desse cuidado. Dar para o curador dativo, de pessoas que têm grandes patrimônios, o trabalho de cuidar de um usuário de droga que ganha o benefício do BPC e que corre o risco de gastar todo o dinheiro em droga, se não tiver uma atenção de equipes especializadas que possam cuidar dele, que possam fazer uma relação, inclusive, com as famílias, uma relação terapêutica com as famílias, curar relações que, às vezes, estão destruídas há décadas, sabe? Que vem da própria etiologia da doença que o paciente tem, explica por que o paciente está com transtorno, as relações familiares, e a gente procura reconstituir esse tecido, reconstituir esse vínculo. E o meu medo é que os curadores dativos tentem fazer isso sem nenhuma capacidade de fazer, sem nenhuma possibilidade de fazer, e o governo se desonere de fazer o investimento que precisa fazer em abertura de residenciais terapêuticos, de abrigos na assistência social, investir em assistência social para que a gente possa separar os dois públicos, aquelas pessoas que têm autonomia e condições de tocar a sua vida, mas estão em vulnerabilidade socioeconômica, e as pessoas que têm transtorno e que precisam da nossa ajuda, de fato. Né? Porque essa fila para o residencial terapêutico é a fila que vem tanto da vulnerabilidade socioeconômica quanto do transtorno grave em saúde mental. Então, é isso. Eu tenho uma pergunta específica para resolver um problema específico também, que é se por acaso... Eu sei que eu, como técnico de enfermagem, não posso ser curador do paciente que eu atendo. Isso para mim, é claramente conflito de interesse, eu não vou perguntar para ti isso. Mas um servidor público concursado, estatutário, poderia aceitar curadores que são atendidos por serviços desse tipo, que fazem o mesmo trabalho que o curador deveria fazer, que a pessoa que está em curatela deveria fazer, sendo servidora pública, porque me parece haver ainda um rastro de conflito de interesse. Se você é servidor público estatutário concursado e vai representar um usuário de saúde mental que pode ter interesse contra o teu sistema. Ele pode, por exemplo, demandar o serviço de saúde, né? Eu não posso processar a prefeitura para atender alguém, porque eu sou um servidor público. É um conflito de interesse. Me parece, num primeiro momento, me parece que sim, existe um conflito de interesse no mesmo raciocínio que tu fez aí. Se ele é funcionário público, né, atuando na área de saúde, ele não tem como, né? Tu, como técnico de enfermagem, não tem como, né? Porque teria um evidente... No início, os juízes queriam muito isso, que nós fizéssemos o que a Sara falou antes, que nós fôssemos os curadores das pessoas que nós cuidamos. E a gente, por anos, se defendeu e conseguimos evitar essa situação, porque ela realmente seria uma situação com problemas éticos, inclusive, né? Mas a gente segue cuidando de pessoas com curadores dativos. Nós tivemos um caso de uma pessoa interditada que foi levantada a interdição dela por desejo dela e da curadora, que era uma amiga, que daí abriu mão e ela está há mais de 15 anos agora gerenciando a própria vida com o nosso apoio. Quer dizer, nós continuamos fazendo o trabalho que a gente fazia, a pessoa hoje mora na sociedade, está inserida, mas não é mais interditada e recebe apoio no que é necessário. Era isso. Daí é aquela tomada de decisão apoiada que tem agora, né? Não, eu acho que daí não teria nenhum impedimento como apoiador. Agora, como curador, né? O que acontece, só para vocês terem uma ideia, para o juiz das varas de curatelas, até posso me informar melhor sobre isso, mas os curadores, o juiz tem uma lista de curadores e ele nomeia de acordo com a lista, pessoas que ele conhece, são, em geral, advogados, né? Que se candidatam, digamos assim, naquela vara de curatelas a serem curadores. Então, esses são, de regra, os curadores dativos, pelo menos que eu conheço, nas varas de curadorias lá do foro. Né? O que ocorre? Ele vai nomeando, e esses dias mesmo eu conversei com o juiz de uma das varas na vara de curatelas, e ele disse isso, não, a gente vai passando. São advogados, quer dizer, não tem nenhum conhecimento da área, não tem essa dicotomia da área do direito e da área da saúde, e isso é que tem que ter essa ação integrada. Talvez um curador da área, de uma outra área que não da área jurídica, o que o advogado vai fazer? Todo ano ele vai fazer lá a prestação de contas bem direitinho para o juiz. Né? Então, formalmente está tudo ok, e a vida daquela pessoa pode estar num caos, né? Pode estar a família rejeitando, a família não aceitando, o vício
progredindo, sei eu, porque é um ébrio, porque é um viciado em drogas. Então, tudo isso, eu acho assim, é super interessante isso que vocês estão trazendo, porque é uma realidade crua, assim, né? Uma realidade do dia a dia que vocês passam e que, tipo assim, no papel é tudo bem bonitinho, né? Eu estudo a curatela há muitos anos, então falar teoricamente é uma coisa, né? Na prática é totalmente diferente. E na minha atuação na área pública, nos 25 anos, 26 anos que eu trabalhei na Procuradoria do município, era exatamente isso que acontecia. No papel era lindo, maravilhoso, aí quando chegava na prática, nada acontecia, né? Então eu acho que isso é bem preocupante, assim, é bem preocupante, achei muito interessante o que vocês estão trazendo, mas eu acho que tem que agregar o Poder Judiciário nessas discussões aí, né? Não é só o Ministério Público, talvez tenha que chamar os juízes representantes das varas de curatelas, que são os que decidem. E por que eles não decidem de uma forma detalhada o que o curador vai fazer? Vai levar no banco, vai levar não sei o quê, fazer isso que vocês fazem aí, né, Marco Antônio? Gabriel, tu quer falar? Gabriel. Isso, eu estava pensando justamente nisso agora que a doutora Laura estava falando, o seguinte, vai ter que, acho que retomar essa conversa que a Sara tentou começar lá atrás, com a vara de curatelas, porque agora, pelo menos, um pouco mais embasados, assim, né, tendo mais segurança, assim, do que a gente pode falar, de que a gente pode falar, o que a gente fala também. Claro. Porque é um dispositivo da sociedade, assim, e como a Ana, a colega Ana que colocou ali também, essa outra coisa que está acontecendo ultimamente pessoas que são de fora de Porto Alegre, e daí a saúde tem a cidade, né? A pessoa que é de fora de Porto Alegre passa a ser curatelada por um curador aqui de Porto Alegre, e daí então ela passa a ser responsabilidade do município de Porto Alegre. Né? Então, assim, uma pessoa que está internada no São Pedro, ela é de Cachoeira do Sul, e aí ela passa a ser curatelada por alguém aqui de Porto Alegre, e daí aí é Porto Alegre que tem que se responsabilizar também e aí isso aí do ponto de vista da capital, isso é uma coisa que vai virar uma avalanche. Avalanche. Mas isso tem decisão, Gabriel, isso tem decisão do STJ. Tem decisão do STJ no sentido de que a competência é do foro do domicílio do curatelado, não do curador. Então, não poderia, teoricamente, acontecer isso, mesmo que ele esteja hospitalizado aqui por uma questão de internação, de necessidade, de melhores serviços de saúde, o foro da competência é da onde ele tem o domicílio, que seria lá do interior, da cidade que for. Porque isso acontece muito na saúde, né? Porque aqui estão os melhores serviços, já se viu isso com medicações, e o STJ já decidiu, sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que tem que ser do foro do domicílio do curatelado, né? Lá onde ele está domiciliado, enfim, onde ele reside, e não do foro do curador, né? O curador que vá para o interior e vá, se quer prestar curadoria, que preste lá, não aqui. Senão fica uma coisa que não tem fim, né? Ana, fala. Eu acho que a Ana quer falar, Ângela. É sobre esse tema. Na verdade, a gente até encaminhou essa demanda aqui para a assessoria jurídica, né? Mas a gente teve resposta citando um artigo, acho que, se não me engano, da Constituição Federal, que trazia de que realmente quando o incapaz, né, que se estava ali como incapaz, na ausência dele poder responder, quem responderia era o responsável, o curador, né? Então, assim, tinha alguma questão da Constituição que colocava, né, dando razão para que o curador de Porto Alegre pudesse colocar essa pessoa num local em Porto Alegre, né? Aí a gente também ficou em dúvida de qual decisão seria, né, porque a Constituição seria soberana, o que eu estou tentando localizar aqui o processo para colocar no chat, porque a gente ficou bem preocupado com isso. Constituição, eu tenho, agora aqui não, a mão, assim, não tem, mas eu sei porque eu dou aula sobre curatela, né, e na graduação, né, na graduação da Escola de Direito da PUC, e a gente já analisou essa decisão do STJ. Então, seria o foro do domicílio do curatelado, não do curador. E nem da onde tramitou a primeira vez a ação de curatela, né? Que teria alguma questão de prestação de contas, é lá onde ele mora.
E até posso rever isso depois e ver, tá? Porque realmente essa situação, Ana, é absurda, né? As pessoas passam a ter assistência aqui, e daí aí Porto Alegre vai engessar. Mas é um problema que as grandes capitais sofrem, não é só Porto Alegre. A gente tem exemplo na jurisprudência de outras capitais do Brasil que também passam por esse problema. Laura, acho que só mais uma questão, assim, eu acho que eu realmente ainda não me sinto assim segura em relação a um fluxo que possa se adotar. Eu acho que a gente está dialogando e tal no governo para tentar bloquear um pouco essas ações, né, equivocadas dos curadores, né, e até eventualmente uma má intenção. Mas eu já presenciei, inclusive, uma situação em fiscalização que há muito tempo eu não via, assim, de adolescente em ambiente de adulto, tá, encaminhado com determinação judicial dos fóruns do interior do estado, tá, e o adolescente, ele só saiu de lá depois da nossa intervenção na vigilância, assim, por notificar, né, sobre vários protestos, né, a gente tem sido acusado de impedir o trabalho, né, nessas instituições privadas, né, mas, assim, depois que a gente notificou, né, com notificação sanitária, e comunicamos a promotora dos direitos humanos, que é quem tem sido, no nosso caso aqui, Vigilância, parceira, assim, nessa intervenção, foi que a gente conseguiu retirar que a pessoa saísse de lá, né? Então, essas irregularidades, elas têm acontecido, assim, com uma frequência muito grande. Se a gente não fica atenta, tem acontecido coisas muito ruins, assim, muito perversas. Assim. Eu acho que a curatela, eu lembro, inclusive, que uma das respostas lá na vara de curatela, na promotoria de família, é de que o curador, ele não é um cuidador. Né? Então, esse diálogo, né, eu estava ouvindo, né, esse diálogo com o Marco Antônio, com o Gabriel, né, desse papel, né, de cuidar desse sujeito, né, lá a promotora, né, as promotoras disseram isso, assim, olha, o curador da ativa, né, ele não é um cuidador, tá, esse papel não é dele, assim, eu respeitei, mas, né, enfim, é isso. Agora eu estou vendo que é isso aí, Sara, as situações são de intervenção ativa, né? O artigo 76, na verdade, eu te dei uma decisão do STJ que, obviamente, era uma questão de competência, né, de tramitação do foro, tá? E essa aí é a questão do domicílio do incapaz, né, de ser do seu representante, enfim, mas se ele ficou a vida inteira lá e veio aqui só por uma intervenção, né? Aí, tipo assim, não é que vai excepcional, o dispositivo constitucional está absolutamente correto, né? Mas é de ver a lógica do razoável aí, né? Nesse porque caso aí fala que o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente, né? E aí ficou difícil da gente defender que não, né? Sim. Não sei se com essa decisão... Eu vou dar uma olhada nesse dispositivo e vou ver essa decisão. E qualquer coisa eu passo para a Ângela, alguma sustentação. Já te agradeço muito, Laura. Obrigada. Imagina. Doutora, temos, acho que as perguntas do chat praticamente quase todas foram respondidas, porque eu estava vendo, à medida que o pessoal ia conversando, já iam sendo respondidas. Até tem uma que é da Lisiane, que ela colocou. Por ter o dever de cuidado com o familiar, isso influencia nos limites da curatela, além do âmbito patrimonial, se vai além, né? Não, teoricamente, o dever legal do curador é prestar contas em relação à administração patrimonial, né? Agora, o princípio da solidariedade familiar, que eu falei bem no início, ele impõe, obviamente, que entre os seus membros tenha, pelo princípio constitucional da solidariedade, que se preste esse auxílio, né? Assim como tem entre o marido e a mulher, entre o casal que mora junto, né? Isso faz parte do princípio constitucional da solidariedade. Tá certo. Eu acho assim que foi a pergunta que ficou mais sem resposta durante o diálogo, né? Pelo que eu fui vendo aqui. O pessoal também pediu que seus slides fossem apresentados novamente. Esse vídeo nós vamos colocar no YouTube da PGM. Em breve ele já vai estar lá. Então, também a apresentação da doutora vai estar.
Mas se alguém precisar pedir que a doutora mande um Eu te passo, Ângela, o material, porque daí quando tu vê o slide parado é diferente de tu ver no vídeo, né? Eu sei por causa dos meus alunos. Eles preferem o PowerPoint parado. Tá. Paradinho. Não, eu te passo sem problema. Então, eu acho que conseguimos responder aqui as perguntas do chat. E eu fico só devendo essa da Ana, que é a questão da Constituição e dessa questão do domicílio, que daí eu passo para ti, Ângela, digamos assim, e até faço a comparação com essa decisão que eu tenho do STJ, até para ela ter algum parâmetro para... Porque isso é extremamente importante, essa defesa aí do município. Se a gente começar a ter todos aqui, não tem como, né? E até ver o que o nosso tribunal está decidindo. Mas eu vejo, Ana, pode deixar. E daí eu passo para a Ângela também. Tá? Tá certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma colocação? Bom, então, doutora, o doutor Rafael me pediu que pedisse desculpa para a senhora, que ele teve que se ausentar, porque ele foi chamado numa reunião no gabinete de urgência, a senhora sabe como. Como são as reuniões. Como são as reuniões. Então, ele pediu que eu lhe agradecesse muito em nome do CEDIM, em nome dele, que foi maravilhosa a sua palestra, os seus esclarecimentos. O debate, eu acho que foi maravilhoso, né? Porque houve uma troca muito boa de informações com a senhora, com a questão do poder público. E eu até comentando que eu vi o filme Eu Me Importo, e ouvindo os colegas falarem, a senhora falar, a gente fica pensando que não é só filme, às vezes. Não é só filme, eles mostram a realidade. Eles mostram a realidade. Nossa, eu fiquei pensando que eu já vi o filme e até me choquei um pouco, mas quem então, como a doutora disse, assistam o filme, eu achei bem interessante. Quem não assistiu, se puder assistir, acho que vai gostar de ver. Vai gostar. Essa realidade que não é tão fora da realidade do filme, né? Mas, doutora, então, muito obrigada. Eu deixo agora para a senhora as suas considerações finais. Não, eu só queria agradecer muito pela contribuição de vocês. Eu adoro, né? Eu sou professora há muitos anos e adoro essa troca que a gente faz. Claro, eu sabia que hoje não eram alunos de graduação, né? Nem de pós-graduação, mas são profissionais da área. E é muito interessante essa vivência que vocês têm e essa troca, academia, prática, é isso aí que é o diálogo, né? Me coloco totalmente à disposição se precisarem de mais esclarecimentos, ou outro encontro, outro enfoque, o que vocês quiserem, estou à disposição, né? Para colaborar. E agradecer muito com o convite do CEDIM, então eu mando um beijão para o Rafael. Pode deixar. Muito obrigada, então, doutora, muito obrigada a todos os participantes que auxiliaram bastante para que fosse um sucesso esse evento. Boa tarde a todos.